A crucificação foi uma das formas mais temidas e dolorosas de execução nos tempos antigos. Milhares de crucificações foram realizadas pelos romanos, sendo os mais famosos, é claro, Jesus Cristo. No entanto, como quase todas as representações de Jesus na cruz foram pintadas séculos depois, nossa imagem da morte de Cristo é, de muitas maneiras, incorreta. Entender a morte de Jesus, embora de natureza horrível e dolorosa, pode nos ajudar a entender melhor o incrível amor que o Salvador tem por nós por causa do que ele estava disposto a suportar. A crucificação era frequentemente precedida pela primeira vez pelo doloroso processo de açoitamento ou flagelação, como é o caso de Jesus. A lavagem foi feita para enfraquecer fisicamente a pessoa condenada, acentuando o já doloroso processo de crucificação. O chicote, ou flagrum, era feito de tiras de couro presas a uma maçaneta, com vidros quebrados, pregos, ossos e pesos de chumbo presos ao final das tiras. O flagrum foi projetado para rasgar a carne, arrancando pele e músculo do osso, o poderoso símbolo do pão do sacramento, que representa a carne de Cristo, sendo dilacerado, é um lembrete adequado da flagelação que Jesus suportou em nosso favor. Uma vez açoitado, o condenado foi obrigado a carregar sua própria cruz pela cidade até chegar ao local da execução. Ao contrário da maioria das representações mostrando Jesus carregando uma cruz inteira, o homem condenado, na verdade, só levaria a cruz. Isto foi devido ao incrível peso de uma cruz completa, e como a madeira era um recurso tão escasso que era comum usar uma árvore já existente, ou um poste permanente como a base da cruz. O fato de Jesus ter sido crucificado em uma árvore viva traz beleza ao título de Jesus como a árvore da vida. Os evangelhos nos dizem que Jesus foi crucificado em um lugar chamado Gólgota, da palavra hebraica que significa crânio, provavelmente referindo-se a um outeiro ou pequena colina. Com a forma de um crânio nu, hoje, em Jerusalém, há dois locais tradicionais principais para o Gólgota: o topo da colina na Igreja do Santo Sepulcro e a Colina da Caveira, perto do portão de Damasco. O primeiro local foi escolhido por Helena, mãe do imperador Constantino, por volta de 325 d.C., por causa de várias tradições anteriores que marcaram isso como lugar. Hoje, a colina está localizada dentro dessa enorme igreja sob lajes de pedra, com apenas partes da colina original visíveis atrás de folhas de vidro. Curiosamente, é por causa desta igreja, com seus degraus íngremes que levam ao local tradicional da crucificação, que tantas vezes vemos pinturas e filmes retratando as cruzes no topo de uma colina. No entanto, Roma geralmente não crucificava nos topos das colinas dos espectadores, mas sim ao lado das principais estradas e portões da cidade. As cruzes também eram muito mais curtas do que as normalmente representadas, de modo a trazer suas vítimas o mais baixo possível, colocando-as quase ao nível dos olhos dos espectadores. Isso foi para que todos os que passassem vissem as consequências de se opor a Roma. O outro local tradicional, Skull Hill ou Calvário de Gordon, foi identificado apenas há cerca de 175 anos. Foi escolhido por causa da notável semelhança do morro a um crânio e devido à sua proximidade a um túmulo antigo, agora conhecido como o Túmulo do Jardim. Também foi identificado porque na lei de Moisés os animais deveriam ser mortos no lado norte do altar do sacrifício. Com esta colina, estando ao norte do templo, e em uma continuação da mesma montagem onde o templo estava, o lugar parecia ser um local apropriado para o sacrifício do Cordeiro de Deus. Em 1968 vários túmulos foram descobertos em Jerusalém, datando da época de Jesus. Dentro de um túmulo, encontraram um ossário de pedra, ou uma caixa de ossos com um prego preso no osso do tornozelo do homem enterrado. Este achado é extremamente significativo, pois é o único achado arqueológico conhecido de uma pessoa crucificada. Os especialistas puderam aprender várias coisas intrigantes dessa descoberta. Primeiro, a unha não foi empurrada pela frente do pé, como é frequentemente descrita na arte de Jesus, mas sim pela lateral do tornozelo, diretamente através do osso.
Isso significa que um prego separado foi empurrado através de cada pé, com os pés montados ou no lado da cruz, em vez de na frente. Arqueólogos também ficaram surpresos ao encontrar fragmentos de madeira em ambos os lados do osso do tornozelo. Isto levou à conclusão de que a unha foi primeiro colocada através de uma máquina de lavar madeira antes de ser conduzida através do pé e da cruz. A lavadora teria impedido a vítima, ou os membros da família, de tentar arrancar o corpo da cruz para evitar a dor excruciante da crucificação. Seus tornozelos, alternando com seu peso erguido através de suas mãos estendidas e pregadas na cruz, a vítima seria forçada a ficar de pé sobre esses cravos. Esse processo foi feito ainda mais doloroso, já que a carne rasgada nas costas do flagelo seria pressionados na cruz enquanto se alternavam entre pendurar as mãos e ficar de pé. Vítimas eram conhecidas por viverem vários dias na cruz antes de morrer, fazendo a morte de Jesus depois de apenas algumas horas, muito incomum. Acredita-se que as vítimas tenham morrido por asfixia ou, em outras palavras, pela falta de ar, causada pela simples exaustão de estar pendurado na cruz. A disposição de Jesus morrer na cruz por nós, de maneira tão dolorosa e agonizante, nos ensina o seu amor incrível. Jesus poderia ter sido morto por apedrejamento, ou por um dos muitos outros caminhos, mas ele preferiu ser crucificado. Ele se submeteu às mais hediondas e temidas formas de morte, para que ele pudesse entender e apoiar ou ajudar seu povo. Nenhum de nós pode afirmar que Jesus não pode sondar nossos sofrimentos, angústias e dores, pois ele suportou todas as coisas. Verdadeiramente, como Isaías declarou tão profeticamente, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e com suas feridas fomos curados.